Tu és fiel. Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a Tua permissão. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, nós declaramos isso. A nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor, Deus, é quem controla todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor venha derramar sobre nós essa noite uma unção nova. Pai, derrama sobre nós, Pai, da porção da Tua presença. Deus, revela-nos, ó Pai, a Tua palavra que é poderosa. Senhor, nós cremos que a Tua palavra, Senhor, tem um propósito. Ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. Em nome de Jesus, nós queremos preparar o nosso coração agora para ouvir a Tua voz, os nossos ouvidos, ó Deus, para receber a Tua palavra. Que o nosso coração seja como terra boa para receber a semente que é a Tua palavra, e ela possa dar frutos em nome de Jesus. Nós oramos para que toda resistência no mundo espiritual caia por terra. Tudo aquilo que queira atrapalhar, toda distração, falta de fé, falta de espiritualidade, Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus. Deus, estabeleça o Teu trono sobre nós. Envie anjos ministradores para ministrar sobre a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, ser transformados. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, queridos, e vamos fazer a nossa declaração de fé. Em nome de Jesus, diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga assim: o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Se acomode no seu lugar, em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que tem como tema como ser um cristão saudável. Amém? Você que gosta de anotar, como ser um cristão saudável. Bom, domingo passado nós fomos ministrados sobre Jesus ser o plano perfeito de Deus para nós. Não foi, irmãos? Você que não ouviu essa palavra, não estava aqui, você pode assistir ela no nosso canal no YouTube, IBVB Santana. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Lá estão todas as mensagens que o Senhor tem, ministrado, tem nos usado aqui na igreja. Eu creio que vai te abençoar também. Então, Jesus é o plano perfeito para salvar o homem. Nós aprendemos isso, que o pecado, ele trouxe consequências graves para a criação, para o mundo que nós vivemos hoje. Mas Deus corrige, tudo isso, enviando o quê? O seu Filho, Jesus, para morrer naquela cruz por nós. Amém? Então, cabe a nós o quê? Tomar posse dessa salvação. Cabe a nós crer no plano perfeito que Deus tem para nós, através de Jesus, para a criação. Então nós precisamos o quê? Crer que o homem é pecador, o homem pecou, mas Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para morrer por nós, e receber Jesus, receber esse plano. Esse é o Evangelho, irmãos, puro, simples, mas eficaz. Amém? É o Evangelho puro, simples e eficaz. E a palavra de Deus é clara para nós que, uma vez que você percebe que você não está vivendo aquilo que você entende ser o plano de Deus para a sua vida, uma vez que você percebe que você não está vivendo a vontade do Senhor para a sua vida, que algo está errado, na verdade você está vivendo e colhendo fruto de decisões erradas, decisões tomadas contra a vontade de Deus,
caracterizadas por rebeldia e rebelião, e hoje você está sofrendo consequências seríssimas por causa do pecado. A palavra de Deus diz que se você se arrepender desse pecado, se converter dos seus maus caminhos e voltar para o Senhor, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra garante que você experimenta o quê? O milagre do novo nascimento. Amém, irmãos? E assim você está apto para viver a plenitude de Deus aqui na terra, a vida plena de Deus. Amém, irmãos? E é o que nós queremos, não é verdade? Quem quer viver a vida plena, diga amém. A vida plena de Deus, o zoe de Deus, a vida de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Agora, queridos, é claro que após essa decisão, não é? Após essa decisão de receber Jesus, é necessário a mudança de alguns hábitos em nossas vidas, para que essa decisão seja eficaz, seja eficiente, ela seja, né, efetiva. Não é só tomar a decisão na igreja e como um passo de mágica, de repente você volta para a sua casa e a sua casa agora é um céu, um milagre, um lugar maravilhoso. Os problemas acabaram. Não, não é assim, não é bem assim. Na verdade, você recebe Jesus aqui, você aceita Jesus aqui, mas quando você volta para casa, os problemas ainda estão lá. Não é? As dificuldades de relacionamento no casamento, com filhos, não é? Os problemas financeiros, as coisas ainda não mudaram como um passo de mágica, não, mas algo aconteceu no mundo espiritual. Quando você recebe Jesus, algo no mundo espiritual a respeito de você, na sua vida, acontece. Houve uma derrota de Satanás e seus demônios, amém, irmãos? E que antes eles tinham controle sobre a sua vida. Antes eles exerciam controle sobre você, por quê? Por causa do pecado. O pecado dava a eles legalidade para eles abusarem, para eles agirem, mas quando você recebe Jesus, o pecado não tem mais poder sobre você. O diabo e seus demônios também não têm mais poder sobre você, porque agora a sua vida é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você pode dizer amém? Então, a sua vida agora pertence ao Senhor. O diabo não pode tocar em você, ele não tem mais poder sobre você, porque você tomou a decisão de servir a Jesus. A mudança de hábito, queridos, ela é necessária. As coisas não acontecem como um passo de mágica, mas a mudança de hábitos é necessária. Por exemplo, você começa a sentir algo estranho no seu corpo. O seu corpo te dá sinais de que tem algo estranho. E aí você resolve ir no médico. E o médico, na consulta, ele vê os seus exames, e aí ele percebe que você está com a sua glicose alterada, o açúcar no seu sangue alterado. E está aí a razão de talvez uma dor de cabeça, talvez um mal-estar estranho, né? E o médico resolve e faz assim, olha, o médico te diz, olha, através dos seus exames, você vai ter que vigiar com respeito a diabetes, porque se você continuar nesse ritmo, né, de alimentação, você pode se tornar um diabético. E aí você está lá com o médico na consulta, e aí o médico falando com você, e você concorda com o médico, é verdade, doutor, o senhor tem toda a razão, eu preciso realmente mudar meus hábitos alimentares. E aí o médico fala para você, olha, então você vai evitar isso, isso e isso, e você vai tomar esse remédio aqui para corrigir isso, isso e isso. E aí você fala, beleza, doutor, vou voltar para casa então, eu vou começar hoje mesmo. E aí de repente você chega em casa e não muda nada. Você toma o remédio, mas você continua comendo da mesma maneira, tomando os refrigerantes, comendo o chocolate, as sobremesas, não consegue resistir, né? E aí se alimenta da mesma maneira. Irmãos, essa pessoa que age assim, ela será curada? Sim ou não? Não. Pelo contrário, ficará pior, né? Ela não vai melhorar. É necessário o que, queridos? Para essa pessoa, para ela não piorar a sua saúde, a mudança de hábitos. É necessário ela corrigir. Assim também é com respeito à vida espiritual. Assim também é a nossa vida espiritual. Então hoje eu quero falar com os irmãos como ser um cristão saudável. Essa palavra eu quero começar hoje
e concluir semana que vem. Então você que veio hoje, volte semana que vem, porque hoje eu não vou conseguir falar tudo que o Senhor ministrou no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos sem pressa, sem correria. E então, anote aí, como ser um cristão saudável. Primeira coisa, queridos, isso é resultado de uma pessoa que teve um encontro com Jesus. A vida saudável, ela é resultado de uma pessoa que teve um encontro real com Jesus. 3 João, abra sua Bíblia lá, por favor. 3º livro de João, capítulo 1. Somente um capítulo 1. Terceiro livro de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, nós vamos ler o verso 5. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhe serem desconhecidos. Queridos, aqui João escreve uma carta a Gaio. Possivelmente Gaio era discípulo de João. Talvez João havia ganhado Gaio para Jesus. E aqui então João está escrevendo essa carta para ele. Eu oro para que você tenha boa saúde e tudo te corra bem, assim como vai bem a sua alma. Tenho tido notícias de você, eu sei que você está bem emocionalmente. Eu fiquei sabendo da sua fidelidade ao Senhor. Como isso me alegra. Como me alegra saber que os meus filhos continuam andando na verdade. Aqui João escreve para Gaio. Esse era o desejo dele, que ele tivesse o que, irmãos? Saúde. Saúde. E assim como estava bem a sua alma. Então, queridos, eu sei que nós queremos mesmo viver o melhor de Deus. Nós queremos viver a plenitude de Deus, o Zoe, a vida plena de Deus. Nós queremos realmente experimentar tudo que Deus tem para nós. E nós tomamos posse dessa verdade, que quando nós recebemos Jesus, há um milagre do novo nascimento. Agora, essa semana o Senhor falava ao meu coração, como alcançar esse milagre, como que isso se materializa na nossa vida, no dia a dia. Como que isso se materializa na nossa vida já, imediatamente. Como que eu experimento isso imediatamente? Então, nós devemos o que, queridos? Cultivar alguns hábitos, que não estejam condicionados a determinadas circunstâncias. Nós devemos mudar alguns hábitos e cultivar outros hábitos, mas que esses hábitos não estejam condicionados às circunstâncias à nossa volta, Independente do que acontecer com você, esses hábitos não vêm por causa do que está acontecendo, mas é uma conduta de vida, é o seu valor, valor de vida, é um princípio que você estabeleceu para você, sabe? É uma prática de vida que você quer viver, como cristão, como homem de Deus, amém, irmãos? Então, há essa necessidade. Então, para ser um cristão saudável, primeiro, você que gosta de anotar, anote aí. Eu preciso cultivar o princípio da adoração. Cultivar o princípio da adoração. Pessoas saudáveis cultivam o princípio da adoração. Vamos ver na Bíblia, Romanos capítulo 12. Abre lá, por favor, versículo 1.
Romanos 12, 1. Diz: portanto, meus irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A Bíblia fala de uma vida de culto, uma vida de celebração a Deus, uma vida de louvor, uma vida de adoração, vida de gratidão a Deus, o tempo todo. Sabe, o que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui, queridos, é que o nosso culto não deve começar quando nós estamos aqui na igreja, ou o nosso culto não acontece só no momento em que você está aqui na igreja, não, mas na nossa vida, no dia a dia, em todos os momentos. Então eu ofereço a minha vida em louvor, em gratidão, como sacrifício vivo ao Senhor, diariamente. Esse é o meu culto, é isso que Paulo está dizendo. Amém, irmãos? Agora, isso pode acontecer aqui na igreja, pode acontecer no local de trabalho, pode acontecer dentro do seu carro, dentro do seu quarto, andando pela rua, você oferecendo a sua vida de louvor ao Senhor. Você vai, lá na sua casa, você está dizendo: Pai, eu te louvo, te exalto, te glorifico, porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de todo louvor, Tu és lindo, Jesus. Ah, Pai, Tu és maravilhoso. Isso é oferecer sua vida de louvor ao Senhor. Isso é uma vida de celebração ao Senhor. Amém, irmãos? Esse é o princípio da adoração. Esse é o princípio do cultivar a adoração ao Senhor. Na hora que você acorda, você adora ao Senhor. No decorrer do seu dia, na hora de dormir, é adorar o Senhor na prática do dia a dia, no seu trabalho, nas conversas, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. É adorar o Senhor no seu modo de vestir, nas suas atitudes. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, Tu és lindo, papai, eu te amo, eu louvo o Senhor, Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe, queridos, essa é a ideia de Romanos 12. Você cultivar o princípio da adoração, você viver uma vida de louvor e gratidão ao Senhor diariamente. Sabe, eu me pego diversas vezes durante o dia louvando a Deus, dando graças ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado, Senhor, por isso. Às vezes eu estou andando na rua, estou andando de carro, falo: Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus, vou fazer aquilo, glória a Deus porque eu fiz isso. Às vezes eu saio do banco e falo: glória a Deus, Pai, porque deu tudo certo no banco. Às vezes eu falo com uma pessoa e falo: Deus, glória a Deus, porque está dando tudo certo para fulano de tal, para pessoa e tal. Às vezes eu consigo qualquer coisa, irmãos, eu estou dando glória a Deus. Isso é importante, isso é uma vida, é uma prática, é a prática do princípio da adoração, é cultivar a adoração. Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, Paulo está dizendo para em todo momento você pensar nessas coisas boas, tudo que é de louvor, de gratidão, que for correto, for puro, amável, de boa fama, pense nisso. Então, queridos, o culto não começa quando você chega na igreja. Na igreja acontece o que? A grande celebração, a adoração coletiva. Mas o culto, ele é diário, ele é o tempo todo seu para o Senhor. Você oferece a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor. Amém, irmãos? João capítulo 4, versículo 23. Evangelho de João capítulo 4, verso 23. Diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Então, a palavra do Senhor fala que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Senhor em espírito e em verdade.
Amém, irmãos? Agora, como que é isso, irmãos? Isso é nas práticas mais comuns da vida, do seu dia a dia. Nas práticas mais comuns. Então, você está fazendo um exercício físico, você está lá glorificando o Senhor. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, aleluia, obrigado por essa saúde, obrigado pela disposição. Sabe, você está trabalhando, né? Você está tomando banho para ir para o trabalho, você fala, Deus, obrigado, porque acordei cedo, vou poder trabalhar, né? Tenho um trabalho, tenho saúde para trabalhar. Sabe, você está lá trabalhando, lá no seu local de trabalho, você está glorificando a Deus. Você está dirigindo um caminhão, você está glorificando a Deus. Você está varrendo a casa, você está glorificando a Deus, né? O pedreiro está subindo uma parede, né? A cada tijolo ele fala, Deus, obrigado, glória a Deus, mais uma parede pronta, né? O vendedor realizou uma venda, glória a Deus, vendi, realizei a venda. Amém, irmãos? Uma vida de louvor, de adoração. Isso, aos poucos, quando você perceber, vai se tornar um estilo de vida. É o seu estilo de vida. Quando você perceber, as pessoas que estão próximas a você falam, não, você toda hora você glorifica a Deus, né? Toda hora você dá glória a Deus, você dá aleluia, né? Você é crente mesmo, né? Fala, não é que eu sou crente, não é religiosidade, mas é que em todo momento eu quero oferecer minha vida em louvor, em sacrifício vivo ao Senhor. Esse é o meu culto. Amém, irmãos? Aí você fala, não, mas é porque o meu culto, eu estou cultuando a Deus agora. Eu gosto de cultuar o Senhor 24 horas por dia. Amém, irmãos? Você sabia que os seus primeiros pensamentos, no momento em que você acorda, eles vão determinar os seus sentimentos ao longo do seu dia? E que vão ser determinantes para o seu comportamento também, ao longo daquele dia? Vou repetir, os seus pensamentos, na hora que você acorda, aquilo que você começa a pensar, processar na sua mente, vão ser determinantes para os sentimentos que vão vir sobre você, no seu coração, e que vão ser determinantes, definir os seus comportamentos naquele dia. Vão definir os seus comportamentos. Então, por exemplo, se a primeira coisa que você pensa, quando você acorda, é na mágoa, ou na tristeza que aquela pessoa te causou, ali naquele momento você está aflorando sentimentos ruins, eles estão vindo sobre você, e aí a tendência é que durante o dia você esteja preparado para explodir com aquela pessoa, ou com qualquer um, a qualquer momento. Por quê? Porque a primeira coisa que você pensou no dia, ao invés de você falar, glória a Deus, obrigado, Senhor, por este ar puro que respiro, ao invés de você dizer isso, você pensou naquela tristeza, naquela decepção, naquela traição, naquela coisa ruim que aquela pessoa te causou, e aquilo aflora dentro de você sentimentos ruins. Então você já se pré-arma para qualquer momento você explodir com alguém, principalmente com aquela pessoa. Sabe, queridos, graças a Deus lá em casa nós temos uma cultura já de acordar cedo. Nós acordamos cedo durante a semana, e aí nós temos o hábito de fazer exercício físico de manhã, né, ou andar, ou correr, ou qualquer coisa, mas acordamos cedo, andamos e corremos, e eu gosto, por quê? Porque quando eu estou correndo, estou caminhando, eu estou ali glorificando a Deus. Eu falo, Deus, obrigado, Senhor, por este ar puro que respira, obrigado, Senhor, pela noite de descanso. Ali eu oro por vocês, eu oro pela igreja, eu oro pelos projetos, eu oro por aquilo que Deus está colocando no meu coração. Então, isso é um hábito que nós cultivamos lá em casa, eu e minha esposa, né? Nós aprendemos a fazer isso. Agora, queridos, é claro para nós que isso não é só saúde para o corpo, mas é para a alma e também para o espírito. Amém, irmãos? É para a alma e para o espírito. E aquilo faz com que o meu dia, o dia da minha esposa, seja outro. É outro dia. É totalmente diferente quando a gente acorda cedo, né, e faz o exercício físico, respira o ar puro pela manhã, o dia é outro. Aí você fala assim, mas e como que é no decorrer do dia? Os problemas vêm? Vêm. O pneu pode furar, as dificuldades virão, não é? Portas poderão se fechar, tantas coisas podem acontecer, mas eu já declarei, de manhã, primeira declaração que eu fiz, esse dia é um dia de louvor e gratidão ao Senhor. Amém, irmãos?
é um dia de louvor ao nome do Senhor. Então, quando o pneu furar, quando algo acontecer, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aqui não vai tirar o louvor dos meus lábios. Aqui não vai tirar a gratidão dos meus lábios pelo dia que o Senhor fez. Eu já decidi, está decidido. Esse dia é um dia de louvar o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Cultive na sua vida a adoração ao Senhor. A adoração ao Senhor. Quer ser um cristão saudável? Adore. Adore ao Senhor. Ponha canções de louvor na sua casa, no seu carro. Eu não sei, não quero julgar ninguém, eu não sei quais são as músicas que você ouve, a rádio que você ouve, não quero julgar você, mas tenha um tempo para cultivar a adoração ao Senhor, oferecer sua vida como culto racional ao Senhor, a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor, que é o seu culto racional. Amém, irmãos? Segundo, pratique o princípio da honra e generosidade. Anote aí. Você precisa praticar o princípio da honra e da generosidade. Pessoas saudáveis, irmãos, são generosas. Abra sua Bíblia em Provérbios 11, 25. Provérbios 11, 25. Pessoas saudáveis honram e são generosas. Olha o que diz Provérbios: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém, irmãos? A palavra do Senhor garante: o generoso prosperará, aquele que dá alívio, alívio receberá. Pessoas saudáveis são gratas, irmãos. Amém? Pessoas saudáveis são gratas. Quando você é grato a Deus, quando você é grato, você honra e é generoso. Há uma disposição em honrar ao próximo e ser generoso. Existe uma frase que eu ouvi, eu gosto sempre de anotar, que diz assim: gratidão é a expressão da memória do coração. Vou repetir: gratidão é a expressão da memória do coração. Ou seja, lá dentro de você existe um registro do bem que alguém fez a você, pelo seu casamento, pela sua vida, pelo seu filho, profissionalmente. Há um registro, sabe, de uma porta que a pessoa abriu para você, de uma mão que ela estendeu para você. E a gratidão é a expressão dessa memória, desses sentimentos, não é? Eu estava pensando, é a mesma coisa de você falar assim, eu lembro numa fase difícil que eu estava vivendo com meu filho, e fulano foi lá e me ajudou. Eu lembro numa fase difícil que eu estava vivendo no meu casamento, e fulano e aquele casal foi usado por Deus para me direcionar. Eu lembro uma fase difícil que eu estava vivendo na minha vida profissional, e eu conversei com fulano, e aquela pessoa me deu um norte, me deu uma direção, me deu uma palavra. Ou então, quando você fala: Deus, eu lembro quando eu estava numa situação tão difícil, e o Senhor usou a vida do pastor, o Senhor usou o irmão para poder me dar uma palavra. Sabe, existe um registro no seu coração, dentro de você. Então, existe uma satisfação, e essa satisfação leva você a honrar e ser generoso. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? Leva você a ser grato. Por quê? Por aquilo que a pessoa fez por você. Talvez na hora que você mais precisava, poucos estenderam a mão para você, mas alguém estendeu. Foi poucos, mas alguém estendeu. Talvez a gente foca muito em quem não estendeu a mão, mas houve quem estendeu. Amém, irmãos? E é isso que nós temos que valorizar. Houve quem estendeu a mão, houve quem deu conselho, houve quem ficou do seu lado. Não importa quantos ficaram contra, mas houve quem estava ali do seu lado, no momento mais difícil da sua vida. Talvez, querido, uma das frases que mais deveria sair da nossa boca, uma vez que nós encontramos com o Senhor Jesus, é: obrigado.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que eu estou vivendo agora. Obrigado porque eu estou aqui na tua casa. Obrigado porque eu não fui contaminado por Covid. Obrigado porque eu não estou doente. Obrigado porque eu não estou na UPA. Obrigado porque eu não estou no UTI. Obrigado porque eu não estou no CTI. Obrigado, Deus, porque por mais que eu fui contaminado, mas eu estou bem. Eu passei por essa fase. Eu estou bem, estou renovado, tenho saúde. Obrigado, Senhor, pelo emprego que eu tenho, pela minha família que está comigo. Amém, irmãos? É a palavra que mais deveria sair da nossa boca. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Agradecer, porque o Evangelho nos revelou que nós não merecemos nada. Nós devemos agradecer ao Senhor, porque o Evangelho trouxe essa verdade para nós. Nem a água quente que sai de chuveiro, querido, nós merecemos. Nós merecemos nada. Então nós devemos ser gratos ao Senhor, falar: Deus, obrigado, porque o Evangelho me revelou isso, que eu não merecia nada. Tudo é graça de Deus, tudo é graça, favor do Senhor. Por outro lado, a pessoa ingrata, ela é insatisfeita com tudo, ela é ranzinza, ela nunca ficará satisfeita, não importa o que você faça por ela. Já a pessoa grata, ela sempre tem uma razão para celebrar, sempre. Eu tiro o chapéu para minha esposa, nessa parte ela é melhor do que eu. Em tudo ela consegue uma razão para celebrar o Senhor, para agradecer, para ver algo de bom, mesmo nas coisas difíceis. Eu lembro quando a gente ia muito em BH, na consulta da Valentina, no processo que eles estavam fazendo tratamento, e às vezes acontecia uma coisa, eu estava lá estressado, nervoso, às vezes, né, cidade grande, capital, deixa a gente assim, né? E aí às vezes a gente estava atrasado, e aí chegava no consultório médico atrasado, e eu pensando 1 milhão de coisas, e aí de repente chega a secretária e fala que o médico também estava atrasado, e aí eu falo: ainda bem que, né, a gente pelo menos não perdeu. E ela fala: não, ainda bem que a gente atrasou, né, graças a Deus. Então ela consegue enxergar isso. Eu lembro que eu estava querendo trocar a moto, e para eu trocar a moto, eu precisava vender a minha primeiro, e aí eu estava olhando algumas opções. E o coração da gente começa a encher, né, de sonhos, igual o Lucas estava contando aqui, de vontade de comprar um carro. E aí eu estava com a venda da minha moto engatilhada. Para eu comprar uma moto eu precisava vender a minha. E aí a venda da minha melou, como diz o outro, deu errado. E aí eu fiquei chateado, fiquei pensando: não, deu errado, vai ter como eu comprar aquela outra moto. E aí ela veio para mim e falou assim: calma, fica tranquilo, Deus está preparando uma moto melhor. Né? Deus está preparando uma moto muito melhor que você imagina. Eu nem imaginava, e não é verdade, veio uma moto muito melhor do que a que eu estava pensando em comprar. Sabe, para tudo, né, a pessoa que é grata, ela consegue ver um motivo de agradecer ao Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, não é? Já a pessoa ingrata, ela é uma pessoa estressada, nervosa, ela não consegue sorrir para a vida. Sabe, irmãos, eu confesso para vocês, eu já passei dias assim, de ser nervoso, estressado, sabe, de não conseguir sorrir para a vida, mas não era falta de gratidão, às vezes era pressão, um monte de coisa na cabeça, né? Mas aí eu falei assim: Deus, né, o Espírito Santo ministrou na minha vida, eu falei: eu não posso deixar o diabo ter esse gosto de roubar de dentro de mim o sentimento de gratidão ao Senhor. Percebe para você ver, quando você está estressado, nervoso, você não consegue sorrir para a vida, percebe que nessa hora é a hora mais fácil de você murmurar, essa é a hora mais fácil de você reclamar. Aí quando você põe um louvor lá alto, adora o Senhor, e aí você, o sorriso vem, a alegria volta, e o sentimento de gratidão volta. Amém, irmãos? Por que a pessoa não consegue sorrir para a vida? Porque ela não consegue enxergar as coisas boas que Deus está fazendo. Ela foca naquilo que não está acontecendo, ela esquece o que Deus está fazendo. Quando você decide honrar uma pessoa, e isso não pode estar relacionado àquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer para você. A sua honra não pode estar relacionada a: eu vou honrar aqui fulano, porque fulano é bom demais para mim. Não, você não deve honrar só os bons, aqueles que te estendem a mão. A honra na sua vida, querido, ela deve ser uma cultura sua, deve ser um valor dentro de você, um princípio, um estilo de vida,
né? Algo que você decide colocar em prática na sua vida. Eu honro fulano, não porque ele merece ou não merece, mas é porque é o meu estilo de vida. Eu gosto de honrar as pessoas. Lá em casa, quando a gente precisa fazer um serviço de pedreiro, né, eletricista e qualquer outra coisa, sempre a gente chama uns irmãos, né, alguém que a gente conhece, os amigos, e aí eles perguntam, eu pergunto quanto é o serviço, né? Vai um senhor lá capinar a frente da casa, a horta, e aí eu pergunto para ele, quanto é o serviço? Ele fala, é X. Aí eu brinco assim, tem desconto? Aí ele fala assim, não, é isso mesmo, não tem como fazer mais nada não. Eu falo assim, é o melhor preço? Não, é isso mesmo. Aí dá só uma forçadinha, aí de repente ele vai, fala o preço, aí mas eu sempre dou a mais que o valor que ele pede. Nem que seja R$5 a mais, irmãos. Eu não dou muito a mais, eu não dou o dobro, não dou, sabe, muito. Eu dou a mais algo que o Senhor direciona no meu coração. R$10 a mais. Mas por quê? Gratidão, obrigado, porque ele veio aqui, né? Eu pude pagar ele para eu não ter que ir lá e capinar a horta, uma coisa que eu não sei fazer, né? A gente não tem costume de fazer. Eu tive que contratar esse pedreiro porque eu não sabia fazer serviço na parede e tal coisa. Quantos estão entendendo? É um estilo de vida. Não é porque a pessoa merece ou não merece, não está relacionado a isso, mas é um valor, é um princípio dentro de mim. Deixa eu te falar, uma decepção, uma frustração com alguém não pode apagar algo de bom que essa pessoa fez para você. Vou repetir, a decepção que você teve com alguém não pode apagar aquilo que ela fez de bom a você. Sempre deve existir o sentimento de gratidão. Muitos, por causa da decepção, anulam tudo de bom que a pessoa fez por ela um dia. Apagam. Eu fiquei decepcionado e ela apaga. Não, queridos. A honra e a generosidade vai além disso. Amém, irmãos? O sentimento de honra vai além disso. Provérbios diz que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, o generoso é aquele que estende a mão. O generoso, ele abençoa. O generoso, ele abraça. O generoso, ele cuida do próximo. O generoso, ele não diz não quando ele pode dizer sim. Independente seja quem for. Anote aí, Provérbios 21:13 diz assim: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, clamará e não será ouvido. Provérbios 21:13, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, clamará e não será ouvido. A pergunta é, qual foi a última vez que você expressou gratidão a uma pessoa? Qual foi a última vez que você honrou alguém? Que você foi generoso com alguém? Amém, irmãos? Crente saudável, quer ser uma pessoa saudável? Pratique o princípio da honra e generosidade. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz assim: honre ao Senhor com seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. A palavra do Senhor fala que você honra ao Senhor com os seus recursos, com aquilo que você tem, com as suas conquistas, com seus bens. Honre ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina a honrar. E como nós honramos o Senhor? Separando o que é dele, sendo fiel no dízimo, sendo fiel na oferta. São os primeiros frutos. Eu vou devolver porque pertence ao Senhor, não é meu. Eu não vou dar conta de pagar as contas. Independente disso, eu que errei em comprar além do que eu recebo, além do que eu ganho. Então essa parte é do Senhor, eu vou honrar, devolvendo ao Senhor. É dízimo, é oferta ao Senhor. Amém, irmãos? A minha gratidão me leva a honrar ao Senhor, a devolver aquilo que pertence ao Senhor. Quer ser um cristão saudável? Seja grato, honre ao Senhor, honre as pessoas e seja generoso. Generoso, amém? Eu quero finalizar falando do terceiro ponto, e depois eu continuo essa palavra domingo que vem. Terceiro ponto: quer ser um cristão saudável? Perdoe. Perdoe, irmãos. Amém? Todos nós já passamos por situações em que nós devemos liberar o perdão. Todos nós
todos nós já passamos por situações em que devemos liberar o perdão. Talvez uma das frases também que não deveria sair da nossa boca é: está perdoado? Eu te perdoo. Ah, você falou isso, eu te perdoo. Fique em paz, está perdoado. Ah, me perdoa, fiz aquilo, errei e tal, está perdoado. Eu te perdoo. Isso deve ser natural na nossa vida também, queridos, e não forçado. Por quê? Porque a palavra, essa atitude revela que nós entendemos o quanto nós fomos perdoados pelo Senhor. Amém, irmãos? Eu praticar o perdão revela o quanto eu entendi, o quanto Deus me perdoou, o quanto o Senhor me perdoou dos meus pecados, das minhas falhas. É a palavra de domingo passado. Nós somos chamados a perdoar. Amém, irmãos? E você sabia que quanto mais próximo você vive de uma pessoa, certamente mais vezes você terá que liberar perdão a essa pessoa? Quanto mais próximo você vive de uma pessoa, mais você terá que perdoar essa pessoa. Pedro, no momento talvez de estresse que ele estava passando, ele chega para o Senhor Jesus, Mateus 18, 21 e 22, nós vamos projetar no telão. Pedro aproxima de Jesus e pergunta para ele: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Possivelmente Pedro estava assim. Pedro era sanguíneo, Pedro era nervoso, né? Quente, fervendo. Talvez ele estava nervoso com alguém e queria que Jesus falasse: não, você perdoa até tantas vezes e pronto. E Pedro já deve que tinha esgotado as vezes já. Aí Jesus responde para ele: eu te digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro deve ter pensado assim: meu Deus, e agora? Sabe o que isso quer dizer, queridos? Não há limites para o perdão. Não há limites para o perdão. Quer ser um cristão saudável? Jogue o lixo emocional fora. Vou repetir: quer ser um cristão saudável? Jogue esse lixo emocional que está dentro de você fora. Você precisa entender que ficar cultivando emoções ruins na sua alma faz mal para você mesmo. Você ficar cultivando momentos, situações, sentimentos, traumas do passado dentro de você faz mal para você mesmo. Esses sentimentos são sentimentos tóxicos, faz mal. Sabe, não tem como ser um cristão saudável se você ficar domesticando sentimentos, emoções, traumas e decepções com pessoas. Vou repetir: não tem como ser um cristão saudável se você decide ficar domesticando traumas, decepções, frustrações com você. Abuso: ah, pastor, fizeram isso comigo, o senhor não sabe da história, foi terrível. Sim, realmente, te dou razão, mas joga isso fora, irmão, joga isso fora. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O cara que eu sou apaixonado por ele na Bíblia, desde quando eu me converti, quero direcionar você a ler na sua casa essa semana a história dele, José do Egito. Quantos conhecem aqui a história de José do Egito? Vou falar rapidinho, para finalizar a palavra. José do Egito, queridos, é uma referência para mim. Você lembra da história? Ele foi o 11º filho de Jacó. Seus irmãos tinham inveja dele. Ele era um filho amado pelos seus pais. E em um determinado momento eles decidem jogar José num buraco, não foi? E ali, lá do buraco, José escuta eles conversando sobre ele, eles decidindo a vida dele. Vamos matar ele. Vamos matá-lo, sabe? Vamos pôr um fim na vida dele. Aí o outro diz: não, não vamos matar não. Mas o que nós vamos fazer com ele então? Esse chato. Aí outros falam: não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Mas vender para quem? Olha lá, os ismaelitas passando ali, ó. Vamos entregar ele aos ismaelitas. E aí, ele vai sumir da nossa vida. Aí um diz isso: mas e nosso pai? Eram 10 irmãos ali discutindo, o que ia fazer com José. Aí um dizia assim: mas e o nosso pai, o que nós vamos falar para ele? A gente fala que ele morreu.
que viu um animal selvagem, comeu ele, e aí a gente encontrou a roupa dele, suja de sangue, e trouxe. Aí, querido, você pensa no abalo emocional que esse jovem de 17 anos sofreu. 17 anos ele tinha na época. José então foi vendido para o Egito como escravo. Ele chega no Egito, né, e ele começa a trabalhar para Potifar. E trabalhando para Potifar, aí começa Deus se revelar na vida de José. Gênesis 39:2, não precisa abrir não. Nós vamos projetar, diz que Deus era com José. Essa frase ela é maravilhosa. Deus era com José. E diz a palavra que Deus fazia ele prosperar em tudo. E Potifar, que era o chefe dele, percebeu isso. Falou, cara, esse cara é demais. Tudo que ele põe a mão prospera. Tudo que ele cuida melhora, dá certo. Potifar entrou na onda. Então foi só dando responsabilidade para José. Responsabilidade. José foi só crescendo. De repente, num determinado dia, a esposa de Potifar, ela assedia José. E ela cria uma história contra José, dizendo que José assediou ela. Ela tentou agarrar José, tentou ter relações com ele, e ele não quis, ele fugiu. Só que para não ficar ruim, ela inverteu a história. José foi parar na prisão do Egito. Ficou lá por anos, preso, sofrendo. E aí você acha que José ficou aqui, ó, sofrendo, tipo assim, eu estou aqui por causa dos meus irmãos que me venderam como escravo, estou aqui sofrendo. Não. Lá ele ficou na escravidão, preso. E aí diz a história que mesmo na cadeia do Egito, José é usado para revelar o sonho de Faraó. Ele revela o sonho de Faraó. Faraó honra José, o colocando como segundo o homem mais importante do Egito, irmãos. Isso não é qualquer um não. Faraó chega para ele e fala assim, olha, você vai cuidar de tudo aqui no Egito. Na minha ausência, a palavra é sua. Você é o cara, você quem vai mandar. José se tornou governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. Você pensa, irmãos, o primeiro era Faraó, o dono, o segundo era José, um hebreu. E aí José se torna próspero, casa, constitui família, e aí vem a mão de Deus. Deus dá filhos a José. E o primeiro filho que Deus deu para José, Gênesis 41, versículo 51. Abra sua Bíblia lá, vamos ler juntos. Nós já estamos encerrando já. Gênesis 41, 51. O primeiro filho que Deus deu a José, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Amém, irmãos? José faz uma declaração ao colocar o nome no seu primeiro filho, de Manassés. O que significa Manassés? Naquela época eles colocavam o nome com o significado da história que eles estavam vivendo naquele momento. E Manassés significava, Deus me fez esquecer todo o sofrimento. Ali José estava declarando isso. Depois ele tem o segundo filho, sabe? Mas nessa primeira experiência aqui, a gente percebe que Deus faz isso, queridos. Deus faz isso. Deus é Deus Deus tem poder para gerar dentro de você um apago na sua memória de situações ruins. Deus tem poder para apagar a sua memória de todo o lixo emocional. Não basta você falar, Deus, tira isso da minha memória, tira isso de dentro de mim. O Senhor tem poder para fazer isso. Amém, irmãos? No segundo filho, Gênesis 41, 52, José põe o nome nele de Efraim. Gênesis 41, 52. Efraim. O que significa Efraim? Deus me fez prosperar onde eu tenho sofrido. Amém, irmãos? Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Tem prosperidade que só chega na sua vida quando você esquece. Vou repetir. Tem prosperidade que só chega na sua vida quando você esquece a dor.
você esquece o trauma. Enquanto você ficar carregando esse defunto nas suas costas, enquanto você ficar lembrando o sofrimento, a prosperidade, o novo de Deus fica retido. Fica retido. Quantos estão entendendo? Sabe, Deus não... Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus é tremendo, irmãos. Por que o Senhor faz isso? Porque Deus não nos dá poder quando nós estamos com raiva ou ressentimento, porque senão nós vamos usar esse poder em direção errada. Deus não te dá poder quando você está com raiva ou ressentido com alguém, senão você vai usar isso na direção errada. Então o que Deus faz primeiro, irmãos? Primeiro Deus provoca o que? A cura dentro de você. Primeiro Deus te abastece. Primeiro Deus trata com você, para depois te engrandecer, depois te elevar, para depois fazer que você seja abençoado, próspero. Então a palavra de Deus para você nessa noite é: esqueça e prospere. Esqueça para você prosperar. Libere o perdão. Quer ser um cristão saudável? Perdoe. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: irmãos, não penso mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O Senhor quer te curar nessa noite. Sabe, Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, e o propósito de Deus não é que você fique com a sua vida parada, estabilizada, infrutífera, não. Deus tem um propósito de te prosperar. Ele quer te abençoar. Ele quer derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Você recebe e diz amém? Então abra mão do lixo emocional. Abra mão dessa experiência ruim. Sabe, querido, pisaram na bola com você, erraram com você, te traíram, te decepcionaram, fizeram que, sabe, qualquer coisa com você. A palavra de Deus para você nessa noite é: libera o perdão. Esqueça isso. Deus tem o melhor para você, porque Ele é fiel. Espera nele. Amém? A pergunta é: quem era mais saudável? José lá no buraco? Ou na cadeia do Egito, sofrendo, apanhando? Ou seus irmãos que estavam livres, vivendo junto com seus pais? É claro que foi José, irmãos. É claro, quando você lê a história, você vai ver os seus irmãos, quando vêm, se aproxima dele e fala assim: não preocupe com isso. Os irmãos pedindo desculpa, perdão para ele, fala: não preocupe, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Sabe, querido, José tinha um coração livre para liberar perdão. Quer ser um cristão saudável? Esqueça e prospere. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Diga assim comigo: Manassés. Mas diga mais forte: Manassés e Efraim. Diga assim: Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Agora diga: Deus me faz esquecer, Deus me faz prosperar. Põe a sua mão sobre a sua cabeça e diga: Deus me faz esquecer e Deus me faz prosperar. Para ser um cristão saudável, você precisa cultivar o princípio da adoração. Você precisa praticar a honra, a generosidade e liberar perdão. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Nós vamos ouvir uma canção. O Senhor te abençoe em nome de Jesus.